Boa tarde, mais uma vez para todos. Os vídeos que serão publicados nessa playlist faz parte de uma série de vídeos em que eu vou expor tanto as equipes de tecnologia com quem eu entrei em contato para que fizessem a perícia e investigação dos meus aparelhos, tanto de celular como notebook, que foram entregues na Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos de Goiânia e que possivelmente foram destruídos a pedido do reitor da Universidade Federal do Norte do Tocantins, Ayrton Siben, como também pelas duas professoras, Andréa Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar, que são sócias de crime do reitor e também amantes extraconjugais dele. Bom, eu vou expor, como já falei, tanto essas equipes, que foram duas que eu cheguei a contratar para fazer as investigações e perícia dos meus aparelhos, como também as autoridades policiais que entraram em contato com o meu caso, que negligenciaram e que se negaram a receber, na época, as provas que eu tentei entregar para elas. Vou falar também em um dos vídeos da minha chegada em permanência na cidade de Alto Paraíso de Goiás, o que aconteceu lá durante esse tempo que eu tive lá, até um pouco antes da minha saída, que eu fui obrigada a deixar a cidade por conta que essas pessoas entraram lá com a carta branca, o conhecimento e a participação direta da autoridade policial de lá, que respondia pela Delegacia de Polícia Civil de lá na época, e que também foi paga para disseminar mentiras a meu respeito, e juntamente com essas pessoas lá dentro da cidade ficarem me perseguindo lá dentro, impossibilitando a minha sobrevivência e a minha permanência dentro da cidade de Alto Paraíso de Goiás, uma cidade que eu tinha escolhido para eu viver e ficar o resto dos meus dias lá, mas que infelizmente esse planejamento de futuro aí que eu tinha teve que ser interrompido porque impossibilitaram a minha permanência dentro da cidade. Vou falar também da contratação do meu advogado, que não fez nada até agora e que possivelmente também foi comprado por essas pessoas e que não deu mais nenhuma informação para mim a respeito dos meus aparelhos, tanto o celular como o notebook que eu tinha entregue, como eu já falei, lá na Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, que, ao que tudo indica, pelo silenciamento do mesmo, pela negligência do mesmo, com quem eu já entrei em contato várias vezes e já deixei bem claro para ele algumas coisas, continua em silêncio a respeito do serviço, que ele foi pago, que inclusive eu paguei para ele, para que ele fizesse, o trabalho dele e me representasse em relação a esse crime que cometeram contra mim. Bom, eu vou começar falando agora da equipe de TI de investigação chamada Anjo Guardião Investigações. Bom, essa empresa está no nome de uma pessoa chamada Francisca. Eu tenho o CNPJ dela aqui, que é 07.752.850/0001-95. Está no nome de Francisca, mas quem respondia pela empresa na época em que eu contratei, quem respondia tecnicamente, quem fazia as investigações, era um senhor chamado Mateus. Fiquei sabendo apenas do primeiro nome dele, Mateus, e uma pessoa chamada Mariana. Essas duas pessoas que ficaram encarregadas de fazer a investigação
à distância do meu aparelho de notebook, de celular, na época em que eu comecei a fazer a contratação de equipes de tecnologia para que investigassem e periciassem os meus aparelhos. Eu vou ler um pouco aqui da narrativa e logo após, ao final, eu vou falar um pouco da biografia criminosa da pessoa que se vendeu. Na verdade, as duas pessoas dessa empresa chamada Anjo Guardião Investigações se venderam para o reitor e para as duas professoras para mentirem a respeito das descobertas que tinham feito nos meus dispositivos. E tanto Mariana como Matheus, além de terem se vendido para essas pessoas, deixaram seus lugares de origem, onde moravam, e foram se dedicar exclusivamente para prestar serviço criminoso, tecnológico, para essa rede de crime organizado que se formou tanto dentro como fora da UFNT. Foram trabalhar exclusivamente para o senhor Ayrton Siben e as duas professoras Andréa Martins Lameirão Matheus e Elisa Borges de Alcântara Alencar. E estão prestando serviço para eles até hoje. Bom, vamos lá. Vamos agora à narrativa dos fatos. Equipe de TI, Anjo Guardião Investigações. Isso aqui é a continuidade do que eu narrei no meu primeiro vídeo, que se trata da carta de denúncia, exposição e defesa contra o que essas pessoas fizeram e continuam fazendo contra mim, com conhecimento, a carta branca e a participação direta das autoridades policiais do estado do Tocantins e, consequentemente, do Brasil, que foram compradas por essas três pessoas. Gostaria de fazer um apelo novamente aqui, mas antes do apelo, eu gostaria de deixar bem claro que eu só estou fazendo essa exposição porque todas as autoridades com quem eu entrei em contato e ainda estou entrando em contato para falar a respeito do caso, buscando justiça, buscando uma solução, negligenciaram o caso, se negaram a receber provas, e a última delas, que é a Polícia Federal Unidade aqui de Araguaína, consequentemente do Tocantins, na primeira audiência que eu tive com eles lá, deixaram bem claro para mim, através de provas falsas, forjadas, entregues pelos próprios acusados, que são o reitor e as duas professoras, foram entregues provas lá nessa unidade por essas pessoas pessoalmente para o delegado, né, para que o caso não tivesse solução e possivelmente eu fosse incriminada no lugar deles, ou presa, ou para que o caso não tivesse andamento. É isso. Bom, e eu gostaria de fazer um apelo agora aos órgãos internacionais de defesa da mulher e direitos humanos para que me tirem do Brasil, porque não me sinto segura aqui em lugar nenhum do país, não me sinto respeitada, não me sinto com os meus direitos de cidadã e pagadora de impostos garantidos, e me sinto uma pessoa muito injustiçada, tanto pelas autoridades policiais que entraram em contato e que ainda estão em contato com o caso, como pela própria justiça brasileira, que eu não chamo de justiça, mas de injustiça brasileira, que é assim que deveria ser chamada, a justiça do nosso país, a injustiça brasileira. Vamos lá. Equipe de TI Anjo Guardião Investigações. Percebi que o invasor estaria tentando a todo custo impor medo. Então decidi contratar a empresa Anjo Guardião Investigações, CNPJ
07.752.850/0001-95, que na época tinha como responsáveis técnicos pelas investigações que a empresa realizava, Matheus e Mariana. Fiz o pagamento à vista, tenho provas documentais para a empresa em forma de Pix, mas com a demora da empresa em entregar o resultado da investigação, decidi ir para a casa do meu pai, na cidade de Palmeirantes, Tocantins. Depois de chegar, continuei cobrando o senhor Matheus e Mariana. Recebi um recado de Mariana pelo WhatsApp que Matheus estava com a mãe doente e que demoraria mais um pouco a entrega do resultado. Por conta da grande demora, ainda na cidade de Palmeirantes, falei por mensagem de texto que levaria a empresa no PROCON, Defesa do Consumidor, caso não entregassem o resultado da investigação. Então, decidiram marcar hora e dia e, por meio de uma ligação, senhor Matheus disse que não havia nenhuma anormalidade nem invasão dos meus aparelhos de celular e notebook, nem nos e-mails. Porém, não tive o cuidado de, no início, exigir o contrato de prestação de serviço nem o laudo técnico ao final da investigação, na entrega do resultado. Depois que recebi a notícia do senhor Matheus, me senti um pouco mais segura. Decidi ficar em Palmeirantes, Tocantins por uns 3 meses e voltar a usar os aparelhos de celular e notebook. Matheus e Mariana teriam ido à cidade de Professor Jamil prestar serviço presencial para Ayrton Siben, Andréa Martins Lameirão Matheus e Elisa Borges de Alcântara Alencar. Além disso, deixaram outras pessoas na cidade encarregadas de ficarem me vigiando 24 horas por dia nas ruas, sabendo que voltaria para o Tocantins para denunciá-los. A equipe Matheus e Mariana foram imediatamente para Araguaína, Tocantins, prestar serviço presencial criminoso para os principais integrantes e as pessoas recrutadas que faziam parte da rede de crime organizado e prostituição. Entre esses serviços estava o monitoramento 24 horas das redes em que eu me conectava pelo celular, a interrupção contínua do sistema de monitoramento e segurança que instalei na minha casa em Araguaína e na casa da minha avó em Xambioá, Tocantins. Além desse serviço criminoso, Mariana e Matheus também dirigiam para Ayrton Siben, Andréa Martins Lameirão Matheus e Elisa Borges de Alcântara Alencar, e junto com outros integrantes e outras pessoas contratadas, farsantes, ficavam me seguindo pela cidade em todos os locais que eu ia para me intimidar, inclusive na Igreja Sagrado Coração de Jesus. Os carros que foram usados por essas pessoas em Araguaína, Tocantins eram 2 Fiat Toro, um vermelho e outro branco, um T-Cross branco e um Creta cinza, uma Amarok branca que estão usando até hoje esses mesmos carros, uma Hilux prata que usam também até hoje. E o objetivo dos principais integrantes com esse monitoramento, não só tecnológico, mas presencial, era de me desestabilizar psicologicamente ao máximo, para que eu chegasse a extremos e cometesse suicídio, pois o carro-chefe dos rituais transmitidos através dos pontos de escuta e rastreadores, método tecnológico, usado por Ayrton Siben, Andréa Martins Lameirão Matheus e demais integrantes e braços direito das duas redes, tanto a rede de crime organizado como de prostituição, que eram implantados nas casas das vítimas, era também provocar suicídios. Ao todo, Mariana recebeu valor em dinheiro, casas, carro, motos, terras,
entre outros bens. E Mateus também teria recebido valor em dinheiro, casas, carros, motos, enfim, para prestar serviço criminoso, mas inicialmente para mentir a respeito do que eles tinham descoberto, tanto do reitor como das duas professoras, dos braços direitos, e dos demais integrantes que se conectaram ao meu dispositivo. E assim eles prestaram serviço tecnológico criminoso para as duas redes, de invasão, monitoramento e rastreamento ilegal através de dispositivos espiões ilegais e para fazer parte do negócio bancando rituais de morte e destruição contra as vítimas-alvos e lucrando com essas mortes. Depois que as vítimas morriam, todo o dinheiro que essas pessoas tinham em suas contas bancárias, todas as economias eram desviadas através do serviço tecnológico criminoso dessa equipe, e também documentos eram falsificados para que as transferências fossem realizadas com sucesso. Um pouco da biografia criminosa de uma das técnicas dessa empresa chamada Anjo Guardião Investigações é que ela entrou para a rede de prostituição para servir tanto o reitor Ayrton Siben como as duas professoras, Andréia e Elisa, sexualmente, e também lucrar, como que eu posso dizer? Lucrar através das duas redes como laranja. Ela também deixou ser estuprada pelo reitor para que o ganho dela, o que ela tinha que receber através da prestação de serviço tecnológico criminoso, fosse uma quantia bem alta ou mais bens que ela tivesse que receber. Bom, o estupro, segundo o que eu fiquei sabendo, a maioria das mulheres que entravam como laranjas nas duas redes tinham que deixar serem estupradas pelo reitor e, de acordo com a opinião dele sobre o desempenho delas ao deixá-lo, estuprá-las, de acordo com a opinião dele, é que seria o ganho, enfim, o lucro que essas mulheres teriam aí dentro das duas redes, tanto a de crime organizado como na rede de prostituição. A equipe Anjo Guardião de Tecnologia, Anjo Guardião Investigações, tanto Mateus como Mariana sabiam que o dinheiro que acabou formando essas duas redes de crime era fruto de um roubo milionário causado, enfim, através de uma morte espiritual que foi da minha prima Márcia de Souza Trindade. Então, essa equipe sabia, quando fizeram as primeiras investigações, as primeiras descobertas, eles sabiam que a grana que estava indo para a mão deles, para que eles fossem comprados e para que prestassem serviço tecnológico criminoso para essas três pessoas, era fruto desse roubo milionário e dessa morte espiritual. Mariana teve participação direta no planejamento do meu assassinato, que foi planejado pelo reitor Ayrton Siben, pelas duas professoras que são sócias de crime e amantes dele, Andréia Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar. Assassinato esse que aconteceria dentro da Universidade Federal do Norte do Tocantins, com a participação não só desses três professores que se auto-intitula professores pesquisadores, mas também com a participação direta dela,
de Isaías Borges de Souza, que ficaria a cargo de me enterrar. Ele ficou a cargo também de cavar uma cova dentro do solo da universidade, em que eu seria enterrada lá, depois que eles conseguissem concretizar o meu assassinato. Entre outras pessoas também estariam lá uma das últimas esposas do Ayrton Sibben, que participava ativamente de todos os crimes que ele cometia e também fazia parte das duas redes, tanto a rede de crime organizado como de prostituição de dentro e de fora da UFNT. No planejamento desse assassinato que fizeram para me assassinar dentro da UFNT, através de uma emboscada, aconteceria um ritual de necromancia em que eu seria a 7ª vítima dessas pessoas, e o objetivo desse ritual de necromancia seria o fechamento final de todos os rituais que eles já tinham feito em relação às outras vítimas que conseguiram matar espiritualmente. Enfim, antes de eu ser morta, eu fiquei sabendo que o reitor, juntamente com Isaías Borges de Souza e Ulisses Saraiva da Silva, que são os braços direitos dele na execução dos crimes e na parte mais, como que eu posso dizer, do trabalho mais sujo e pesado, que é a invasão de domicílios, implantação dos dispositivos espiões, a vilipendiação e mutilação dos cadáveres, enfim. Depois do meu assassinato, aconteceria o ritual de necromancia, e depois desse ritual de necromancia, partes do meu corpo também seriam vilipendiadas e mutiladas, para execução desse ritual que tinha como objetivo riqueza, poder, que garantiria, segundo eles, a continuidade das duas redes, tanto a rede de crime organizado como a de prostituição. Segundo eles, o objetivo desse ritual era fazer com que esse negócio continuasse a todo vapor e eles nunca fossem pegos, nem responsabilizados, nem presos, nem incriminados. Bom, e essa foi um pouco da biografia criminosa de uma dessas pessoas aí, de uma dessas empresas que eu contratei. Eu gostaria de deixar bem claro uma coisa aqui que eu não mencionei, é que eu tenho prova documental de que eu realmente contratei essa empresa. Eles fizeram a investigação e a ligação, o contato que eu tive com o senhor Matheus e a Mariana na época ficaram no celular, que foi destruído pelo senhor doutor delegado da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, Dr. Paulo Evangelista da Rocha, e toda a sua equipe que entrou em contato com o caso na época, lá onde esse aparelho foi entregue juntamente com o notebook. Bom, o que eu tenho para dizer é isso. Eles mentiram e eu tenho prova, porque quando eu entrei em contato mais à frente, depois que eu saí fugindo de Araguaína para Professor Jamil Goiás, que eu levei os aparelhos até Goiânia e entreguei para o engenheiro da computação Eduardo Henrique Alves Amorim, ele logo de início, logo de cara, confirmou sim que havia anormalidades nos dois aparelhos, tanto no celular como no notebook, que os dois tinham sido invadidos sim. E que a princípio havia mais de 400 conexões no meu aparelho de celular, de estados em que eu nunca estive: Bahia, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, Maranhão, entre outros estados. Ele confirmou as invasões, derrubando toda a mentira aí, toda a falácia da equipe Anjo Guardião TI Investigações.
Só que, assim como a equipe de TI Anjo Guardião Investigações se vendeu para os três, Eduardo também se vendeu para mentir no laudo, dizendo que só uma pessoa havia se conectado aos meus dispositivos e que só uma pessoa havia invadido os meus dispositivos. Bom, e assim eu termino mais um vídeo da série que vai tratar das equipes de tecnologia com quem eu entrei em contato para que solucionasse o caso e que acabaram se vendendo, inclusive deixando seus postos de trabalho, seus locais de origem para prestar serviço tecnológico criminoso para o reitor da Universidade Federal do Norte do Tocantins e as duas professoras, Andréa Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar. Gostaria de fazer mais uma vez o apelo aos órgãos internacionais de defesa da mulher e direitos humanos para que me tirem do Brasil, porque em todos os lugares que eu estive tentando fugir, viver em paz longe dessas pessoas, essas pessoas entram, se instalam, compram todas as autoridades policiais do local e todas as pessoas com quem eu entro em contato, tanto profissional como pessoal, impossibilitando minha permanência e a minha sobrevivência nesses locais. Isso aconteceu em todas as cidades em que eu estive morando até hoje. Então eu não posso trabalhar, eu não posso estudar, não posso ter vida social, não posso ter vida familiar. Estou em liberdade, mas me sinto presa, como se eu estivesse presa, sem poder fazer nada. Gostaria de deixar bem claro também que se caso venha a acontecer algo comigo em relação à minha integridade física, caso aconteça algo comigo ou com alguém da minha família, os responsáveis diretos serão as autoridades policiais que se venderam para essas pessoas, que entraram em contato com o caso, que negaram e negligenciaram o mesmo. E também, em segundo lugar, serão essas próprias pessoas, Ayrton Siben, reitor da Universidade Federal do Norte do Tocantins, e as duas professoras, Andréa Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar. No próximo vídeo eu vou falar do perito, do engenheiro da computação Eduardo Henrique Alves Amorim. Vou falar do trabalho que ele fez, um trabalho mentiroso, uma prova forjada, falsa, enfim. Vou falar também do serviço criminoso que ele chegou a prestar para essas três pessoas. E também vou falar um pouco da conduta dele depois que ele foi comprado por essas pessoas. Muito obrigada, tenham uma ótima tarde.